Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também estou bem. Mesmo como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, mesmo com tanto desencontro nessa vida. E fico sempre muito contente que, mesmo a carreira fazendo assim, por alguma sorte ou maldição, você sempre cruza meu caminho em algum momento. Há pelo menos Então, 20 anos, né? então eu Há fico pelo muito menos 20 contente, anos. pela parceria e também pela tua generosidade de estar aqui no Acontece Carreira. Obrigado por ter separado um espaço Obrigada a com você a pelo gente. convite, por todos esses encontros ao longo dessas décadas. Né? É sempre um presente todas as trocas. Obrigada aí pelo momento também. Muito bom. Bom, para quem está assistindo esta conversa, e pode ser até o primeiro encontro, o Acontece Carreira, ele é um projeto de pesquisa que tem como objetivo pesquisar temas de carreira, afinal a Cornerstone Career tem como foco olhar carreiras e mercado de trabalho, e o Acontece Carreira todo ano a gente vem e pesquisa com executivos de recursos humanos temas que estão envolvendo e modificando o mercado. Este ano estamos falando sobre gerações. Neste primeiro semestre a gente conversa com uma série de executivos de recursos humanos e depois a gente conversa com você aí, que a gente quer fazer uma pesquisa de panorama nacional para entender como é que esse tema de gerações está impactando a tua carreira. E hoje, para alegria desse projeto, estamos aqui com Priscila Serpa, CHRO da COD, que sempre é uma troca muito rica e que a gente na curadoria do projeto foi cuidando para que a gente não caísse no viés do certo e errado, bom e ruim, mas que a gente pudesse olhar como é que tem sido este momento que a gente está falando que no mercado de trabalho temos ali 4 gerações dentro do mercado. Normalmente a gente sempre teve 3, agora isso expande pela longevidade das carreiras. E a gente está tentando entender esses recortes dos mundos e segmentos e como é que isso está impactando. Queria ouvir tua opinião. Primeiro que quando a gente começa a discutir com as pessoas, parece que sempre as diferenças vão surgir primariamente, né? Mas a gente encontrou um tema que me parece comum nesse momento nas carreiras. É óbvio que o comum é a discussão, mas sendo olhado por lentes e olhares diferentes, que é a questão da saúde, do autocuidado, saúde mental. Este tema é um tema que está dentro da discussão de gerações dentro da COD, na tua observação, como é que você olha este tema junto com as gerações? Bom, de novo, obrigada pelo espaço e falando um pouco de um tema que eu adoro. Eu sou apaixonada por pessoas, né? Não à toa eu trabalho com pessoas e cultura há mais de 20 anos. Mas olhando para o contexto humano, eu gosto de olhar e fazer o estudo do humano sempre olhando a estrutura sociocultural onde a gente está inserido, né? Então, quando a gente olha em 2026 agora, nós temos pelo menos 3 gerações trabalhando em conjunto, quiçá 4 gerações trabalhando em conjunto. E existe um choque cultural e de prioridade entre essas gerações. Então, acaba sendo um desafio muito grande ser gestora de pessoas e cultura, trabalhando com pessoas tão diferentes. Então, quando a gente olha para gerações, né, sejam baby boomers, ou seja geração X, ou seja geração Z, a prioridade quando a gente fala do cuidado, do autocuidado, seja ele olhando para a forma como eles se conectam com o trabalho, como eles se conectam com a saúde, é muito diferente. E aí a gente precisa individualizar o trato, a gente precisa individualizar a tratativa. Né? Quando eu olho para uma geração nascida até 64, que está num ambiente de trabalho junto com a nova geração entre 20 e 25 anos, nós temos prioridades e formas de tratar completamente diferentes. Então, eu tenho uma referência sociocultural de pessoas que olham para a carreira de maneira estável, de maneira sólida, com o propósito de dever cumprido, e que tem o costume e a cultura de deixar o pessoal um pouco de lado. Então a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, falando, não, você precisa olhar para você também. Né? Você não precisa trabalhar mais 15 horas por dia, ao invés de ter um equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional. Como é que a gente vai trazer isso para a sua realidade? E é um se reinventar.
Em contrapartida, quando a gente olha a nova geração, que é uma geração que ela é muito mais sentir do que ter, né? Uma geração que vive muito mais olhando para si, a gente precisa também equilibrar a performance desse profissional, equilibrando a vida pessoal e o trabalho. Então, ok, você vai ter a flexibilidade, a gente valoriza isso, a gente vai olhar enquanto COD, enquanto profissionais, o equilíbrio entre né, todas as instâncias da vida, mas a gente precisa olhar para o negócio também. Então, é um desafio diário. Para conseguir sustentar todas essas gerações e gerar um equilíbrio no ambiente de trabalho, existem vários programas para fazer com que cada um olhe para si e olhe para o negócio também, que exista um equilíbrio, seja no presencial, no híbrido, olhando para quem está 100% online, porque também são desafios, né? Não são todas as gerações que conseguem trabalhar online 100% do tempo. Existe também essa questão da gente conseguir equilibrar, então é um desafio diário, mas é muito gostoso de ver, né? Depois, quando as coisas começam a se equilibrar e as gerações começam a coexistir de maneira bacana, em conjunto, para a empresa existe um retorno gigantesco, né? Então, é um bom desafio. Gosto sempre da tua visão dessas saudável curiosidade da diferença, que é sempre muito bacana, mas o que você acha que a companhia tende a ganhar, ou quais são os fatores que tendem a acontecer neste encontro geracional que é novo? Por que se torna rico para as organizações? Quando você me faz essa pergunta, eu olho sempre para as discussões que nós temos de projetos novos. Tá? Muitas vezes, e isso é fato, pessoas iguais tendem a pensar de maneira igual. Né? Se eu tenho as mesmas experiências, se eu tenho a mesma formação, se eu fui submetida a exatamente os mesmos desafios, a probabilidade de eu olhar para aquele desafio, para aquele projeto fora da caixa é um pouco menor. Mas quando a gente coloca dentro do mesmo projeto profissionais completamente diferentes, gerações completamente diferentes, que existiram e tiveram experiências muito diversas, sejam elas internacionais ou não, sejam elas de maneira mais estáveis ou em startup, em mercados muito tradicionais ou não, existe uma riqueza de discussão e uma riqueza de encontrar solução para os desafios que acontecem no dia a dia, que normalmente a gente não veria se fossem profissionais de uma mesma geração com a mesma formação, tá? É claro que acaba sendo tendencioso falar isso, a gente sabe que nada está escrito na pedra, mas quando eu olho para gerações diferentes coexistindo, coabitando e tendo discussões com visões diferentes, existem provocações muito bacanas e provocações muito diferentes também. Isso volta para o trabalho e volta para o negócio como novas criações. Então, muitas vezes, desafios ou discussões que levariam muito tempo, quando a gente coloca gerações diferentes discutindo e debatendo, elas tendem a ter uma solução muito mais rápida. Muito bacana. Acho que que é engraçado, né? A gente está focando nas gerações, mas te ouvindo, eu acho que isso tem uma base da diversidade ou das diferenças, que eu acho que o mercado está descobrindo que esta pluralidade tende a trazer pontos de vista novos. E principalmente, que aí minha última pergunta para ti, parece que a palavra inovação, ela entrou como eu ia falar clichê, mas não quero prender ela no clichê, mas como uma nova descoberta das carreiras, como se todas as áreas, não importam quais elas precisam inovar, né? Quando eu falo do clichê, é porque às vezes nem a organização está pronta ainda para inovar, quanto muito mais a pessoa. Mas a inovação me parece um lugar de futuro, de carreiras, de ter este lugar, não importa qual seja a cadeira. Partindo desse pressuposto, o RH ele tem um lugar desafiador, principalmente com um ponto que você trouxe, que não há uma receita pronta neste momento de como fazer isso. Estamos em exploração. Pela tua prática e pelo teu olhar executivo, como é que você acha que vocês conseguem, neste momento, apoiar as organizações e as gerações para que esta diferença se torne colaboração e inovação? Eu olho a inovação com outro olhar, tá? Eu acho que inovar é você conseguir fazer o que você faz todos os dias de maneira mais eficiente e muitas vezes um pouquinho diferente.
É lógico que existem as grandes inovações que vão gerar novos negócios, novos produtos e novas entradas no mercado que vão gerar uma diferença muito grande para as empresas de acordo com o mercado que cada empresa está inserida. Mas eu entendo também que a inovação ela está no pequeno movimento do dia a dia, que isso vai gerar um fluxo de trabalho mais estável, mais dinâmico, mais ágil, que vai me tirar da zona de conforto, mas principalmente vai conseguir fazer com que aquela empresa atenda o cliente de maneira diferente, de maneira mais satisfatória, que vai olhar de fato para o cliente como centro e vai entender a demanda que ele tem ou o problema que ele tem e vai solucionar. Muitas vezes não é gerando uma grande inovação ou uma grande diferença. É claro que as grandes inovações fazem com que a gente ande para frente, né? Mas muitas vezes a inovação ela está na pequena diferença, na mudança, né? Quando a gente fala sobre isso e falando das diferenças de geração, a gente vai falar de cultura. Não tem jeito, né? A gente precisa falar da forma como a gente transforma esse mindset diferente desses profissionais para dentro do nosso dia a dia. Então a discussão ela tem que existir, ela é sempre bem-vinda, né? Mas além disso e de maneira muito provocativa, eu acho que a gente não pode ter como principal viés escolher uma visão geracional. A gente precisa gerar um ambiente que possa existir a entrega de maneira positiva de cada uma dessas gerações. Isso vai gerar a inovação que a gente precisa. Então, gerar um ambiente acolhedor e que, de fato, a discussão é bem-vinda, vai extrair o melhor de cada profissional, independente da geração que ele faça parte. Se eu me sinto bem ali para contribuir com a forma como eu penso e com a visão que eu tendo a gerar um ambiente disruptivo, seja ele uma pequena inovação ou uma inovação que vai transformar esse negócio. E te ouvindo, eu fui pensando na minha geração, eu sou geração X. Nós. E que este lugar desse ambiente de tentativa e erro, vou dizer assim, ou do ensaio, ou do livre pensar, é interessante e gosto muito de trabalhar com as novas gerações, porque eu não fui educado a estar tranquilo ou seguro neste lugar de tentativa e erro, né? E eu, em algum momento, fui uma nova geração que ouviu de pessoas mais velhas, vão com calma, né? E eu lembro muito de buscar esses espaços de diálogo e ter muito receio. Quando você fala de um ambiente que provoque o livre pensar, eu acho que é este ambiente seguro que me propõe a discutir, porque eu gosto muito desse olhar, que a inovação ela não é só o disruptivo, né? A gente tem uma visão, às vezes, muito da sociedade do espetáculo, como se a gente tivesse que inventar uma grande coisa ao mesmo momento. E a gente, se olhar as práticas de artes, a gente tem ganhos de performance em pequenas coisas, né? Desde que o ambiente propicie este livre pensar dentro das ações do cotidiano. Nós viemos de uma geração que sempre houve muito medo no erro. Sim. Até porque o erro ele era visto como uma possibilidade grande de punição. Normalmente era isso que acontecia, né? Comumente era isso que acontecia. Não se pode mais trabalhar dessa forma, principalmente porque nós temos gerações muito disruptivas e muito provocativas, né? O que é muito bom, porque tira todo mundo da zona de conforto e aí vem a inovação de fato. Aí vem a contribuição de fato para que exista a mudança, seja ela grande, seja ela pequena. Mas a mudança ela é sempre necessária. Então, é muito bacana ver as gerações discutindo e gerando essa inovação, seja ela pequena ou grande, e tentando em algum momento encontrar os oceanos azuis, né? É muito bacana, eu gosto muito. Muito bom. Muito obrigado, Pri. Eu espero que nos próximos 20 anos a gente vá se reencontrando e trocando. Com certeza. Sempre a troca é muito boa. Obrigado, a generosidade ao projeto e que a gente mantenha conectado sempre, tá? Obrigada a você.